Graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciaremos agora a segunda aula da disciplina Soteriologia, como nós já nos referimos, uma das áreas da teologia sistemática que estuda a salvação. Então, soteriologia, a doutrina da salvação. Como nós já nos referimos, convém lembrar, a salvação é um ato de Deus, exclusivo de Deus, e foi operada em nosso favor pela graça e misericórdia, pelo grande amor de nosso Deus, que nos amou e enviou o seu único Filho para morrer na cruz, e todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Nesta segunda aula, nós trataremos sobre os benefícios da salvação, os efeitos da salvação, os elementos necessários à salvação e o processo de salvação. Então, são quatro pontos que é importante nós sabermos, compreendermos, para que nós possamos, ao compartilhar o evangelho da salvação de Cristo Jesus, as pessoas compreendam de fato o que Deus fez e por que Deus fez e qual deve ser a nossa atitude diante de um agir de amor de Deus em nosso favor. Lembrando a você que nós compartilharemos também um material para você se aprofundar nesse tema. Nessas aulas nós estamos apenas trazendo aí um panorama dessa disciplina, é tão importante na área da teologia sistemática, mas você terá aí a oportunidade de aprofundar mais no conhecimento dessa doutrina e ter a sua fé a cada dia fortalecida pela melhor compreensão da palavra do Senhor. Então, nós iniciaremos falando sobre os benefícios da salvação. Então, na aula anterior, nós falamos que há uma perspectiva nova da salvação que é trazida no Novo Testamento, é que a salvação é um agir que produz a vida eterna para aquele que crê, que Jesus veio para nos libertar da condenação do pecado. E os benefícios que a salvação tem relação com o perdão dos pecados, ou o perdão do pecado que trazia, ou que provocava a condenação. Devemos lembrar que, uma vez que todos nascem na condição de pecado ou de pecador, basta nós nascermos para nós estarmos na condição de condenado. É por isso que, quando nós cremos em Jesus, cremos que Ele veio para nos salvar, nós temos esse benefício do perdão do pecado que nos condenava. O perdão de nós sermos participantes da rebelião de Adão e Eva ao desobedecer ao Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 76 e 77, nos diz assim, e você, menino, é uma palavra de Zacarias, pai de João Batista, diz assim, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Ele está se referindo a João Batista, o pai se referindo ao filho. Pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Agora ele está falando de Jesus. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Então, observe que a salvação ela é uma revelação de Deus. E nesse momento aqui, Zacarias, sacerdote Zacarias, ele traz esta palavra direcionada a João Batista e faz menção acerca de Jesus. E por meio de Jesus, nós receberíamos aí o conhecimento da salvação, e uma vez que nós crescêssemos no Senhor Jesus, nós teríamos aí esse benefício do perdão dos pecados. Há outros benefícios também relacionados à salvação, que também tem relação com o pecado, que é a libertação do pecado, a libertação da condenação do pecado e também da ira de Deus. Somos protegidos, uma vez crendo no Senhor Jesus, protegidos da ira de Deus.
É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, a salvação traz esse benefício. Uma vez que, antes de conhecer a Jesus, nós estávamos na condição de escravos do pecado. E o sentido aqui de a libertação faz nítida alusão ao escravo que está sujeito ao seu senhor, e aí nesse caso a humanidade está sujeita ao pecado, a Satanás, mas agora em Cristo Jesus nós somos libertos do poder das trevas, somos libertos da escravidão do pecado, de modo que nós não estamos mais sujeitos, dominados, nós temos agora um novo Senhor. E este Senhor, ele cumpriu a justiça de Deus, nos resgatando daquela condição antiga, nos dando liberdade agora para sermos servos dele. Então nós temos aí a libertação do pecado e da condenação e da ira de Deus. Observe o que Paulo diz em Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Falar de ira de Deus me parece algo inapropriado quando nós pensamos no amor de Deus, na graça e na misericórdia do Senhor. Mas nós não podemos retirar essa expressão da Bíblia. Nós não podemos minimizar, nós não podemos maquiar, flexibilizar aquilo que a palavra de Deus traz. Aquele que não reconhece em Jesus a salvação, este permanece, embora nem imagina ou embora ignore, este permanece debaixo da ira de Deus. Mas somente pela justificação, pelo perdão dos pecados, nós podemos nos livrar da ira do Senhor, que é destinada apenas para aqueles que não creem no Filho de Deus. E um benefício que é aquilo que nós já mencionamos na primeira aula, que é um novo aspecto da salvação no Novo Testamento, que é justamente a vida eterna. E o texto clássico, que podemos dizer, o centro aí do Evangelho, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui que a salvação ela é operada por Deus nesse âmbito terreno, nessa dimensão terrena, nos livrando da escravidão do pecado, mas também nos dando aí essa possibilidade real de termos a vida eterna, crendo no Senhor Jesus. É isso que Deus preparou para nós, que cremos no Senhor Jesus. Além dos benefícios da salvação, a palavra de Deus também traz para nós, em vários textos, e que a teologia agrupou aí em algumas expressões, que são os efeitos da salvação sobre aquele que crê. Então, nós vamos destacar aí os 5 efeitos, começando pela substituição. O que seria isso? Toda a humanidade nasce em pecado, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a humanidade, uma vez alienada de Deus, não tem qualquer condição de produzir a salvação ou de conquistar a salvação por seus méritos. Não há nenhum justo entre os humanos capaz de dizer, eu posso me salvar. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21, ele fala que Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Então, aqui nós temos Paulo trazendo o fundamento do Evangelho, em que Cristo se ofereceu como Cordeiro de Deus, sem pecado, e de fato isso aí remete à compreensão do Antigo Testamento, e a lei apontava justamente para esse momento em que Jesus viria, satisfaria a justiça de Deus, e no nosso lugar,
no nosso lugar, ele morreria para que nós pudéssemos ser salvos. É isso que Paulo está querendo dizer. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, nós nos identificamos com a morte dele e, em função disso, a morte de Jesus é como uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. E uma vez reconhecendo Cristo como nosso Salvador, nós somos salvos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Um outro efeito é o efeito da redenção. A ideia da redenção, nós mencionamos agora há pouco, tem relação com a compreensão da condição humana. Antes de conhecer a Jesus, antes de se entregar a Jesus, que é a condição de um escravo. Então essa palavra redenção, ela tem sentido de um resgate, de um preço que foi pago, como nos mercados de escravos, onde as pessoas iam e por dinheiro comprava e vendiam escravos. Aqui na perspectiva bíblica, nós vemos o agir de Deus nos libertando dessa condição espiritual de escravos e nos concedendo a liberdade em Cristo Jesus. E é isso que o Evangelho de Mateus 20, 28 diz. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus falando isso. Nós vemos aqui essa compreensão de que o Filho do Homem veio para morrer, pagar o preço que poderia nos libertar. E foi isso que ele fez. Né? Nós veremos um pouco mais à frente que este preço ele foi aceitável ao Senhor porque cumpriu, satisfez a justiça de Deus. Um outro efeito é a reconciliação. Nós, na condição de alienados e separados de Deus, nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Mas Deus operou em nosso favor a salvação e nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. Isso Paulo registra no capítulo 5 de Romanos, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, por meio de Cristo, nós somos reconciliados, pela morte de Cristo. Ou seja, nós agora, crendo em Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus, verdadeiramente amigos de Deus. E ainda podemos utilizar as palavras de Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 5, quando ele fala que Deus nos deu esse ministério agora da reconciliação. Uma vez reconciliados, nós agora somos embaixadores de Cristo e levamos a mensagem da reconciliação por meio de Jesus Cristo. Apenas, e é importante nós destacarmos aqui, apenas aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador, esse de fato pode dizer que são amigos de Deus. Senão, eles estão ainda na condição de inimigos de Deus. Um outro efeito é o efeito da propiciação. O que seria isso? A propiciação fala de um sacrifício que é aceito, aprovado. Nós temos ainda em Romanos 3,25, Paulo falando que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que em Cristo Jesus foi satisfeita a justiça, porque não tinha nenhum justo entre nós, mas Jesus era justo. Jesus nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo. Não teve pecado. Então, ele se enquadrava na condição necessária para que o homem pudesse ter a salvação. Então, por isso que Paulo fala desse sacrifício para propiciação. Ou seja, um sacrifício que pudesse ser aceito por Deus. Não era qualquer sacrifício. No Antigo Testamento, quando se oferecia sacrifícios de animais inadequados, segundo a lei, não era aceito. Da mesma forma que, na perspectiva do Novo Testamento, a salvação ela é aceita por Deus nas condições estabelecidas por Deus, que satisfaz a justiça. Precisava ser alguém justo. Jesus era justo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E por último, o efeito da expiação. A expiação tem a ideia de cobrir o pecado. É uma palavra que lá no hebraico é a palavra kippur,
que tem lá no contexto da lei o dia da redenção nacional, ou o dia de Yom Kippur, que é o dia em que se oferecia sacrifícios para perdão dos pecados da nação. Então, no sentido agora do Novo Testamento, crer em Jesus, crer na obra salvífica de Jesus, é crer que o que ele fez foi necessário para cobrir o pecado que nos condenava. É isso que o autor de Hebreus diz. Capítulo 10, versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, aquele sacrifício serviu como sacrifício expiatório, ou seja, para cobrir o pecado que nos condenava. Então, nós vamos falar agora sobre os elementos necessários à salvação. Podemos dizer, aquilo que diz respeito à responsabilidade humana. Convém aqui salientar que os elementos necessários à salvação não se trata de obras humanas necessárias à salvação. Trata, sim, da responsabilidade do homem diante do agir de Deus. A salvação, em todo o tempo, Antigo e Novo Testamento, sempre é pela graça de Deus. Mas o que cabe a nós? O primeiro elemento que nós vamos destacar, que é o arrependimento. Essa palavra, no Antigo Testamento, shuv, e no Novo Testamento, metanoia, traz aí o sentido de mudança de rota, mudança de direção. Marcos, escrevendo no capítulo 1, versículo 15, diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus está falando isso aqui. João Batista já tinha dito isso. Jesus trouxe o mesmo entendimento e depois os apóstolos. A partir, nós vemos lá do livro de Atos, ou melhor, dentro do próprio ministério de Jesus, quando Jesus despediu os discípulos para pregar o evangelho, eles falavam: arrependam-se dos seus pecados. Então, o arrependimento é um elemento necessário, ou seja, a mudança de direção. É a mensagem central do evangelho. Isso não está apenas no Novo Testamento, também é mensagem pregada no Antigo Testamento. Um outro elemento necessário à salvação, a fé. E aqui, é claro, nós estamos falando da palavra do Senhor, da revelação de Deus, então a fé no Deus da salvação, conforme nós lemos já o salmista e o profeta Jonas declararem. Do Senhor vem a salvação. Então a fé aqui é no Deus da salvação. Então este é um elemento necessário. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, capítulo 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós temos um elemento necessário, a fé, ou seja, crer que o que Deus fez foi necessário para produzir em nós a salvação. Então, é algo que nós precisamos ter. E o autor de Hebreus fala, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém será salvo, senão por meio da fé. E um outro elemento é a conversão. A conversão, ela tem uma sintonia, uma conexão com o arrependimento, porque no arrependimento nós temos a mudança de direção. E a conversão é justamente isso, é você dar um novo rumo à sua vida. É converter, é mudar também o caminho. Então, são palavras aqui que tem uma conexão, e algumas traduções até são traduzidas, não é? Dependendo da tradução, ora aparece convertei-vos, ora aparece arrependei-vos. Então, tem aí um sentido muito similar. Nós vemos Atos 3, 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, aí falando, né, de Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E nós vemos também Atos 11, 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então aqui nós temos um elemento importante, necessário na salvação. É importante a mudança de direção. Todo salvo por Cristo Jesus, necessariamente, ele mudará a sua rota. E em todo esse movimento aqui de se arrepender, fé e converter, nós vemos o agir do Senhor na vida da pessoa.
que recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. E para nós, no último destaque que fazemos da salvação na disciplina soteriologia é o processo da salvação. E aí entenda processo não como estágios, no sentido de degraus que nós subimos e aí quando nós chegarmos no final, aí nós seremos salvos. Não é nesse sentido. Então, o processo da salvação, ele acontece e deve acontecer progressivamente na vida do crente. Porém, o último estágio, que seria o da glorificação, ele não é um estágio onde a pessoa possa dizer assim, já cheguei lá. Ele só vai chegar lá depois que morrer. Ninguém pode dizer, cheguei lá, já posso ir, porque já cheguei no nível de perfeição máxima. Não é nesse sentido que nós compreendemos, mas entendemos como o agir de Deus durante a nossa caminhada cristã. Então, esse processo passa pela regeneração, que é o novo nascimento, é o se tornar nova criatura. Nós, na condição antiga de pecado, nós éramos como uma velha natureza. Nós estávamos em Adão. Agora, em Cristo, nós somos agora um novo homem, uma nova criatura. Uma nova, no caso, pensando aí na criação de Deus, novo homem, uma nova mulher. A partir do crer no Senhor Jesus. E isso Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Paulo também diz, assim que alguém está em Cristo, é nova criatura ou é nova criação. Então a regeneração é algo que faz parte desse processo. E podemos dizer que ela junto com a justificação, é o primeiro ato de Deus em nosso favor. Porque a justificação é justamente quando nós cremos, Deus nos declara justos. É um ato simultâneo ali, de transformação espiritual da nossa natureza. E é isso que Paulo diz aos romanos. Tendo sido, depois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a justificação pela fé. Deus nos declara justos. Nós não somos justos. Deus nos declarou justos porque nós cremos que a justiça foi satisfeita em Cristo Jesus. Então, pela justiça de Jesus, nós nos tornamos justos. Por isso que a justificação tem essa perspectiva jurídica de a declaração. Nós somos absolvidos por causa dos méritos de Jesus. Aí nós podemos dizer que a próxima etapa, que é da santificação, que é a caminhada cristã, que é, podemos dizer, não como um processo de escadaria, de subir, mas de, diariamente, mortificando a nossa carne, nos separando do mundo, para vivermos para Deus. Então, diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 1,16, sede santos, pois eu sou santo. Hebreus 12,14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, é uma caminhada. Lembrando que ser santo é ser separado, é arrancado do mundo agora para viver para Deus. Então é uma condição que Deus nos coloca. E nessa condição, nós, à medida que nós andamos com Deus, nós vamos nos separando do pecado, nos libertando do pecado, como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, e nós vamos seguindo nesse caminhar de santificação. E por último, nós temos o estado da glorificação, que é já o estado final, que nós não viveremos nessa dimensão terrena, marcada pelo pecado. Então esse estágio é o estágio do pós-morte física. Ou, quando Cristo voltar, na mudança, no arrebatamento, onde nossos corpos serão transformados. 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, havendo ele se manifestar, sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então é para isso que Deus está nos preparando, para a transformação dessa natureza, desse corpo mortal, num corpo glorificado, perfeito. Para isso Deus está preparando o dia glorioso da volta de Cristo. E quero finalizar lendo Lucas capítulo 2, versículo 11, destacando o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus é salvação. O Senhor é salvação. Então, Jesus que veio nos salvar tem o seu nome, a expressão daquilo que nós
falamos desde o início. A salvação é um ato de Deus. E Lucas 2 diz: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Palavras, né, do anjo, dirigidas àqueles primeiros que ouviram acerca do nascimento. A boa notícia: Jesus nasceu, o Salvador nasceu. E que Deus nos abençoe grandemente e que sejamos a cada dia comprometidos com esta verdade. E como disse o apóstolo Paulo, como embaixadores de Cristo, proclamemos, anunciemos a mensagem de reconciliação, a salvação em Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Que Deus abençoe grandemente e até a nossa próxima disciplina.